Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que é muito legal ver hoje em dia crescendo as meninas na tecnologia, as meninas na TI, e todo o trabalho que as comunidades têm feito com isso. Sem dúvida, é gratificante para quem já está há um tempinho nesse meio e vê hoje crescer, né? Hoje eu vim falar um pouquinho de RabbitMQ, gerenciamento de filas. Queria saber, quem aqui trabalha com fila, com mensageria? Já ouviu falar de RabbitMQ? Quem não faz ideia do que seja? Legal, adoro quando é assim. Antes de começar um pouquinho, eu queria me apresentar. Eu sou a Marcela, sou Software Engineer na PayCertify. Além disso, eu sou co-organizadora do PHPSP Campinas, nossa comunidade de devs lá de PHP em Campinas. Ajudo a organizar alguns meetups, alguns eventos por lá. Fica o convite para todo mundo que tiver a fim de se envolver com uma comunidade e fazer uma visita lá para a gente. Além disso, eu realizo algumas mentorias com mulheres na tecnologia em N projetos por aí. E um pouquinho mais sobre mim, eu sou apaixonada por livros, por café e, por mais estranho que isso possa parecer, coxinha de jaca. Eu garanto que é bom. Fica meu Twitter, quem quiser trocar uma ideia, conversar um pouco, sintam-se super à vontade, tá? Bom, para a gente começar um pouquinho, se eu chegasse para vocês hoje, colocasse 3 situações e pedisse para que vocês me dessem uma função em comum de todas elas. Eu dissesse para vocês o seguinte: sinal de fumaça, um semáforo de trânsito e um aplicativo de mensagem. Todos eles têm uma função em comum. Talvez algumas de vocês me responderiam, né, que essa função em comum, na verdade, é a comunicação. A comunicação hoje, ela é o básico, né? Ela é uma necessidade básica da gente, quanto seres humanos, né? E as comunicações evoluem. Mas por mais que essas comunicações evoluam através do tempo, existem 3 coisas que são fundamentais em qualquer comunicação. Essas 3 coisas é o remetente, a mensagem e o destinatário. O remetente é aquele que quer passar uma informação, né? O destinatário, por sua vez, é aquele que vai receber essa informação, e a mensagem nada mais é do que a informação. Muitas vezes, quem recebe essa mensagem, quem está sendo comunicado, ele tem que ou confirmar a chegada da informação, da mensagem que ele recebeu. Pode ser numa única resposta, pode ser em várias respostas, né? E, ok, essa é o básico da nossa comunicação. Independente do jeito que a gente usar para falar, para se comunicar, escrito, enfim, a base é sempre essa. Vocês já pararam para pensar que os modelos de sistemas que a gente constrói são muito semelhantes à nossa comunicação? Para vocês terem uma ideia de uma comparação disso, vamos pegar um exemplo de client-server, onde a gente tem aí o cliente sendo o nosso remetente, né, a pessoa que vai enviar a mensagem, tendo o nosso server, que é quem recebe essa mensagem, e tendo a nossa própria mensagem ali no meio, seja ela, no caso, aí como uma request, né? Então, nós temos os 3 pontos. Numa possível resposta desse server, essa response ela pode ser única, ela pode ser várias, e, além disso, esse server, de certa forma, nesse momento, ele passa a ser também um remetente. Então, segue os mesmos pilares da nossa comunicação, né? E assim como eu falei que a nossa comunicação como pessoas evolui, nós buscamos novas formas de comunicação, novas tecnologias para se comunicar.
a tecnologia em si também evolui. E com essa evolução, ela evolui o jeito dela se comunicar. Um exemplo disso são as comunicações assíncronas, né? As funções assíncronas. Abrindo um parênteses nisso tudo, síncrono e assíncrono. Quando a gente conversar aqui, a gente vai estar falando sobre o fluxo de uma aplicação. Só para deixar esse ponto um pouquinho claro, tá? Uma aplicação síncrona, ela é aquela onde um processo é feito assim que o anterior termina, um de cada vez, né? Eu gosto de exemplificar isso dizendo que a comunicação síncrona ela lembra bem o subir de uma escada, né? Você precisa subir o degrau anterior para subir o próximo. Num exemplo, por exemplo, de um sistema de compra de ingresso. Você vai lá, compra o seu ingresso. Após a compra, é enviado um e-mail que diz: você comprou um ingresso. Após você receber esse e-mail, processa-se um pagamento. E assim que esse pagamento é processado, o ingresso é enviado para você ou não, né? Ou você recebe lá um e-mail dizendo que não deu e tal. Um de cada vez. Já a síncrona, por sua vez, ela pode rodar mais de um processo ao mesmo tempo. A única coisa que a gente precisa garantir é que este processo que vai rodar ao mesmo tempo, ele não depende de um anterior que possa ainda estar rodando. Né? Então, vamos supor, no nosso mesmo exemplo lá da compra de ingressos, suponhamos que a gente vai ter um evento muito grande e a gente está vendendo a nível de ingressos para um show no Maracanã e vai ser muito trabalhoso esse processo um por um. Sendo assim, a sincronicidade ela vai ajudar muito. Nesse caso, como que ficaria? A compra do ingresso ela acontece. A partir daí, a gente tem um envio de um e-mail avisando que a compra foi realizada e, ao mesmo tempo, o processo de pagamento já é feito. E, após o processo de pagamento, envio o ingresso. Voltando naquele ponto, a gente nunca pode deixar em dois processos o que dependa de um primeiro, porque a gente entra naquele ponto. A gente não poderia, por exemplo, enviar um processo enquanto o pagamento ainda está processando. Enviar um ingresso, aliás, enquanto o processo ainda está rodando para processar o pagamento. Não poderia não dar muito certo. Sendo assim, agora que a gente tem toda essa visão e cria-se aí uma nova forma de se comunicar, a gente passa a ter uma nova visão da comunicação, ainda com aqueles 3 pilares, né, do remetente, destinatário e mensagem, mas nesse momento a gente vai começar a chamar o nosso remetente de publisher. O publisher vai ser aquele que envia a mensagem. E a gente tem o consumer, que nada mais é do que o nosso destinatário que vai receber a mensagem. Entre esses dois, agora, a gente passa a ter um novo personagem, que é o Message Broker. O Message Broker ele vai ser responsável por intermediar todas essas mensagens que vão sendo enviadas. Vamos dizer assim que talvez ele seja uma espécie de um correio, né? Você envia, ele pega tudo, processa, trabalha como deve ser feito e envia para quem deve ser feito. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver como que ele faz isso, tá? Aí você pode estar me perguntando, tá? Por que eu preciso complicar tanto o meu sistema a partir de agora, a minha aplicação, ter que fazer fila, ter que fazer esses processos? Vale a pena complicar? A questão é, a partir do momento que você passa a usar um gerenciamento de mensagens e filas, você passa a ter uma escalabilidade melhor do seu sistema. Vai ser muito mais fácil você adicionar novos serviços, tirar alguns serviços que não são mais usados. A comunicação entre N microservidores vai ficar, aliás, microserviços, vai ficar muito mais fácil. E, sem dúvida, usando a sincronicidade, a performance melhora bastante. Mas ok, a gente já falou ali da mensagem, já falou do consumer.
está claro, só não está claro bem ainda quem é o tal do Message Broker, que é aquele carinha ali do meio. O Message Broker ele pode ser feito de N protocolos. Entre esses protocolos, um deles é o AMQP, que é o protocolo que a gente vai conversar um pouquinho. O AMQP ele é um protocolo open source que faz a interoperabilidade entre os serviços e ele acaba sendo base para essa troca de mensagens. Basicamente, o que esse protocolo traz para a gente é a seguinte visão do Message Broker, né? Dentro do Message Broker, nós temos o Virtual Host. O Virtual Host nada mais vai ser do que uma camada de segurança. Dentro dele, a gente tem 3 figuras aí que são extremamente importantes para o conceito de filas e mensagerias, né? Que é o Exchange, a Queue e o Binding. O Exchange é quem vai fazer uma espécie de roteamento em todas essas mensagens que são recebidas. Enquanto que a Queue é a fila que vai receber essas mensagens. Ah, como é feito esse roteamento? Depende de como a gente vai determinar. A Binding nada mais é do que a conexão feita entre o Exchange e a Queue. Ela pode conter algumas chaves que vão indicar para onde exatamente tudo isso vai, né, as mensagens para quais filas vão. Mas, basicamente, ela é aí a conexão entre as duas. Para que a gente veja um pouquinho do ciclo completo, tá? A gente tem, então, a publisher, que é lá quem envia a nossa mensagem. Vai para o broker, tudo é processado lá dentro. A partir do momento que ela sai dali, ela vai para o consumer. Mas entre o consumer e o broker, a gente tem ali o channel. O channel nada mais é do que conexões lógicas da rede que você vai estar usando, né? Na verdade, por que ele acaba sendo bem útil? Ele vai fazer com que você não tenha tanto custo em conexões TCP. Mas, ok, a gente viu toda essa questão do conceito da fila, como ela funciona, e aí chega no ponto mais interessante da coisa, na minha opinião, que é o Rabbit em si. O Rabbit ele é open source, ele é escrito em Erlang. Por que ele é escrito em Erlang? Pela questão da confiabilidade da linguagem tem hoje em sistemas distribuídos, né? O Erlang para sistemas distribuídos é uma ótima linguagem. E, além disso, ele vai rodar em diversos sistemas operacionais e linguagens. Isso ajuda muito na questão de disparidade de ambientes. Então, por exemplo, o meu servidor pode ser Linux. Só que se eu estou programando numa máquina Windows, eu consigo, mesmo assim, rodar meu Rabbit lá bonitinho para teste, sem problema nenhum. E com N linguagens. Eu posso ter um publisher que, na verdade, me envia um dado em Java e chegar lá no outro ponto, ter um consumer que pega isso em Go. Essa facilidade também é dada pelo Rabbit. E o que é muito legal dele é que ele possui vários plugins, o que ajuda muito no dia a dia. Quando a gente usa o Rabbit, a gente pode instanciar em diversas topologias. Sendo elas, quando a gente utiliza apenas uma instância do Rabbit, a gente pode chamar de standalone. Quando a gente utiliza duas instâncias que se comunicam entre si, a gente chama de cluster. E aí a gente ainda tem uma terceira topologia muito mais inteligente, que é a federation, que é quando nós temos 2 clusters que se comunicam. Ou seja, aí você já chega num nível extremamente hard da questão das filas. Para a gente falar um pouquinho mais dele, uma instalação e configuração. O que a gente vai falar de instalação dele são 3 pontos, tá? A instalação do Rabbit em si, o painel de gerenciamento, que na verdade é um plugin
não é obrigatório, mas ele ajuda bastante no dia a dia, e uma configuração do VirtualHost usuário, tá? Sendo uma configuração bem básica, só para começar a brincar mesmo. A instalação não tem segredo, via apt-get no Linux. Para quem usa Windows, next, 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 mais um next e confirma. Todas as informações tem lá no site do Rabbit. Para quem, inclusive, já deixa esse adendo, quiser aprender um pouco sobre o Rabbit, o site deles é muito bom, a documentação é muito completa. Instalou via apt-get, ele já está lá, ele já vai ter o servidorzinho rodando. Painel de gerenciamento, também é de fácil instalação, também via linha de comando. E você reinicia o servidor que você já tinha instalado e você vai acessar esse painel pela porta 15672. E a cara que ele vai ter é mais ou menos essa. A partir dessa ferramenta, volto a dizer, né, ela não é obrigatória, mas ajuda muito. Você consegue ter um controle mais direto de como estão funcionando suas filas, de como estão funcionando seus canais. Consegue gerenciar quem são as pessoas que têm acesso e tudo mais. Mas aí, algumas pessoas talvez estejam vendo um problema aí, que é o seguinte. Lembra lá antes que eu falei que é só acessar a porta 15672? Então, essa porta está lá aberta. A gente tem, então, que configurar os usuários e tirar o usuário padrão. Porque eu acho que ninguém aqui vai querer que alguém coloque a senha lá, admin, e entre na nossa fila, né? Para isso, então, a gente pode, via linha de comando mesmo, alterar a senha, criar um novo usuário. A gente pode taguear grupos de usuários. Então, colocar alguns usuários como devs, outros como administradores. E por aí vai. Lá também, na parte gráfica, o Rabbit te permite fazer isso. Para quem não curte muito brincar com a linha de comando, é até mais fácil, mais tranquilo. Mas para quem curte, recomendo. Linha de comando é legal. E se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, percam o medo da linha de comando. É divertido. Bom, sendo assim, vamos pegar um pouquinho, então, e ver como é construído um publisher e como é construído um consumer, só para entender um pouquinho que a coisa não é tão complexa como parece às vezes. E eu estava pensando como eu iria fazer esses exemplos. E bateu aquela complicação, porque eu sei que todo mundo aqui tem aquela linguagem que gosta mais, né? E todo mundo tem aquela coisa, tipo, eu gosto de Java. Quer dizer, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu gosto de Ruby e por aí vai. E todo mundo tem aquela linguagem que gosta, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo gosta de PHP. Desculpa. Desculpa, eu sou um pouquinho fãzinha do PHP, então eu acho que todo mundo gosta de PHP. Eu insisto em acreditar nisso, igual eu acho que todo mundo gostaria de coxinha de jaca. Então, sendo assim, vamos lá. Criando um publisher. Basicamente, eu não vou entrar no código para que a gente consiga fazer uma coisa que não fique tão dependente do entender o PHP, tá? Para a gente falar um pouquinho da estrutura só. Então, o RabbitMQ, você consegue achar lá, da MQP em si, você sempre tem as bibliotecas e você vai escolher qual é a lib, a lib das linguagens que você gostaria de usar. Você vai criar uma conexão, vai criar um channel, onde você vai declarar ali o nome da sua fila. Você vai criar a mensagem que você quer mandar e vai mandar para o Exchange. Acabou, é só isso. Próximo passo, vamos criar um publisher. Aliás, só um detalhe sobre o publisher ainda, né? Quando a gente cria ela, nós precisamos determinar alguns parâmetros. Dentre esses parâmetros, a gente vai ter nome da fila, o quanto ela é durável ou não, ou seja, num possível restart, essa fila ainda vai estar aí.
O auto-delete, ou seja, quando a última mensagem passar pela minha fila, essa fila ela acaba ou não? E essa fila, ela precisa esperar alguma resposta ou não? Agora sim a gente vai para a criação do consumer, a nossa outra ponta lá que vai receber a mensagem. Você cria de novo conexão canal e consome os itens da fila. Você tem lá um while, no caso aí, que fica esperando, ouvindo a porta, recebendo as mensagens dessa fila e vai pegar. Ok. Aí você pode me dizer, eu já tenho publisher, tenho consumer, agora eu tenho que construir aquele tal de message broker, é isso? Na verdade, não. O message broker ele já se resolve sozinho. A única coisa que a gente vai trabalhar no message broker, vocês lembram que eu comentei que ele é uma espécie de um roteador e que a gente define como ele vai rotear as mensagens? Então, isso é a única coisa que a gente tem que dizer. Como é que a gente quer que ele roteie essas mensagens? São basicamente 4 tipos. Então, passando bem rapidinho cada um deles, tá? A gente vai passar a colocar no nosso publisher a declaração dele, dizendo o nome da nossa fila e qual é o tipo. Primeiro tipo, o fanout. Ele nada mais é do que, realmente, pensa no ventilador. Ele pega a sua mensagem e ele vai mandar essa mesma mensagem para todas as filas que já existirem. O que acontece? O primeiro que resolver esse problema, elimina das outras filas. Não tem perigo de duplicidade. Já o Direct Exchange, o que ele faz é, você endereça para uma fila em específico. Vamos supor que eu tenha uma imagem que está vindo. Eu posso dizer que essa mensagem ela vai ser arquivada. Então, automaticamente, ela vai para a primeira fila. Eu posso dizer que ela vai ser redimensionada. Ela vai para o resize. E assim vai. Eu direciono qual é a fila que eu quero que ela vá. Para que isso? Porque cada consumer que eu tenho e que pega cada fila dessa pode ter uma função diferente. O Topic Exchange, ele faz mais ou menos o que o Direct faz. A diferença é que ele vai enviar por tópicos. Mas ele basicamente também endereça e envia. O Headers Exchange, exatamente de novo, faz essa separação, só que a diferença é que você não vai mais mandar uma chave. Você vai mandar esse dado de endereçamento via header. Algumas soluções que podem ser interessantes, só para a gente conseguir exemplificar um pouquinho a fila, tá? A Dead Letter, por exemplo. Nós temos um publisher que manda determinada mensagem. O nosso Exchange roteia tudo isso e envia para a fila que deve enviar. E manda para um consumidor. Só que, por algum motivo, esse consumidor não está funcionando. Por exemplo, eu posso ter mandado algo para o site dos Correios e a API do Correio não está funcionando. E aí, eu vou perder essa informação? Simplesmente sumiu aquilo que estava na fila? E se aquilo ali também era processamento importante em outra parte? Eu simplesmente perdi tudo? Não. O Rabbit devolve isso novamente para um Exchange que diz, envia agora para uma fila de dados que foram rejeitados. E essa fila pode ser processada depois. É uma solução bem interessante e que, na prática, tem bastante uso mesmo. Outra solução dessa é o multipropósito. O multipropósito, sem dúvida, praticamente todo mundo que usa hoje a fila usa na intenção de um multipropósito, né? Você envia a sua mensagem, o roteador faz a separação conforme você determinou, e aí o consumidor envia para serviços diferentes. Então, ele pode enviar para um cloud, pode ser um e-mail que seja enviado, pode ser um banco de dados ou até mesmo um outro serviço. E, por último, tem o delay message.
você precisa que uma determinada mensagem demore um pouco mais para executar. Você precisa que tenha um delay aí no meio. Basicamente, o que você vai fazer é o dead letter lá de trás, só que, na verdade, você vai simular esse sistema que não está funcionando, né? Então, você faz um publisher que envia a mensagem, que envia para a fila de delay. Essa fila de delay automaticamente não vai encontrar ninguém que pegue essa mensagem. Automaticamente, ela volta para um exchange e vai para uma fila que vai ser processada depois. Bom, pouco tempo, muita coisa. O Rabbit e as filas e mensageria em si são amplamente muita coisa para se falar mesmo. Então, eu deixo aí recomendado para quem tiver interesse. Recomendo muito, acho que ajuda muito no dia a dia. Primeiramente, o site do Rabbit, eu já havia dito, possui uma documentação ótima e ele tem um tutorialzinho que você começa montando uma fila básica sem o exchange, uma fila com exchange simples, vai até realmente você fazer uma fila super complexa. Legal que esse tutorial tem praticamente para todas as linguagens. Você pode colocar a sua linguagem preferida lá e ir fazendo o tutorialzinho. Além disso, deixo 2 livros de referência, que é o RabbitMQ Essentials e o Cookbook. O Essentials realmente ele vai te dar toda uma base aí sobre o Rabbit. E o Cookbook já te dá aquelas receitinhas prontas para o dia a dia, que ajuda bastante a entender como funciona e até resolver uns probleminhas às vezes. E também, se alguém quiser trocar uma ideia sobre, tô por aí, adicionem no Twitter, mandem e-mail, podem encher as paciências à vontade que vocês não enchem. E é isso. Obrigada, e eu queria deixar uma observação nesse canto aqui. Então, é isso, se alguém tiver interesse, só mandar um oi. Obrigada.